Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um resumo pós-rodada aqui no canal. Hoje eu farei um resumo aí da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, onde eu vou falar aí um pouquinho dos confrontos, vou falar sobre os resultados, vou falar sobre a tabela e mais algumas coisas também. E olha, tem coisa bizarra aí, viu? Dessa mais uma rodada aí de campeonato. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso resumo de mais uma rodada do Brasileirão. Vamos lá então, essa rodada aí que começou no dia 26 de julho, no sábado, e terminou dia 27 de julho, também conhecido como ontem, no domingo. Começando então aí com os jogos de sábado, onde tivemos aí o primeiro jogo da rodada, Fortaleza 3, Bragantino 1. O Fortaleza, que com esse resultado, essa que foi a primeira vitória de Renato Paiva no comando aí do Fortaleza. O Fortaleza que abriu o placar logo cedo com o gol do Davidson. Depois abriu 2 a 0 com o Kusevich, zagueiro ex-Palmeiras. O Bragantino até diminuiu com o Isidro Pita, no golaço, diga-se de passagem. Mas aí no decorrer do segundo tempo, Lucas Prior aumentou para o time do Fortaleza para liquidar a fatura para o Lion. Com esse resultado, o Fortaleza volta a vencer no campeonato depois de 6 rodadas. Ainda segue na zona de rebaixamento, mas já esboça uma reação. O Bragantino, por sua vez, com esse resultado, sofre sua terceira derrota seguida. Chega ao seu quarto jogo seguido sem vencer nesse campeonato. A última vitória é essa contra o Corinthians lá na 13ª rodada na Neoquímica Arena. Parabéns a todos os envolvidos por este feito, né? Parabéns, parabéns. Vamos lá então para o próximo confronto aí da rodada. Mirassol 1, Vitória 1. O Mirassol que abriu o placar logo com 6 minutos de jogo com o gol de Edson Carioca. Mas pouco tempo depois, Gabriel Baralhas conseguiu arrancar um empate aí pro Leão da Barra, né? Com esse resultado, esse que foi o duelo mais alternativo da rodada. Com esse resultado, o Mirassol, apesar do tropeço, chega ao seu oitavo jogo seguido sem derrota nesse campeonato. O Vitória, por sua vez, chega ao seu quarto jogo seguido sem derrota, mas já chega ao segundo empate seguido. Ele que empatou na rodada passada contra o Sport no Barradão, agora empata com o Mirassol fora de casa. Mirassol que vinha de 7 jogos sem perder, agora chega ao seu oitavo jogo sem derrota. Vamos lá então para o próximo confronto aí da rodada. Sport 2, Santos 2. Duelo direto aí contra o rebaixamento, contra a zona de rebaixamento, melhor dizendo. O Sport que abriu 2 a 0 no placar com gols de Derek Lacerda e Gustavo Cabadeiro. Detalhe que esse segundo gol sai alguns minutos depois. Tomás Incon, volante do Santos, ser expulso ali no finalzinho do primeiro tempo. O jogo estava 1 a 0 para o Sport. Viu o segundo tempo, o Sport faz 2 a 0 com um jogador a mais, venceu o jogo. O Sport que estava conquistando a sua primeira vitória, enfim, nesse campeonato, mas com gols de Gabriel Bontempo e João Basso, no intervalo de apenas 9 minutos, o Sport mais uma vez deixou a vitória escapar e acabou com o Santos, depois sai perdendo por 2 a 0, conseguiu um empate aí fora de casa, né? Inclusive, gostaria de ressaltar aqui, né? Nesse jogo de Sport e Santos, a torcida do Sport aproveitou para dar aquela gastada em cima do Neymar, sabe? Vocês estão ligados aqui, né? Vocês estão ligados. Quem tá ligado, tá ligado. Quem sabe, sabe, né? Mas, enfim, com esse resultado, então, o Sport, como eu falei, estava conquistando sua primeira vitória, mas acabou deixando ela escapar. E, com esse resultado, segue sem vencer. Aliás, um dado curioso em relação ao Sport nesse campeonato, de todos os times das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, o Sport é o único que ainda não venceu. Pois é, cara. Todo mundo venceu na série A, B, C e D, só o Sport que não. Só o Sport que não ganhou até agora. Mano, simplesmente bizarra. Mano, na moral, mano, que campanha bizarra do Sport, mano. Meu divino amado. O Santos, por sua vez, o Sport conseguiu o seu quinto ponto no campeonato com esse empate. O Santos, por sua vez, com esse resultado, chega ao seu terceiro jogo sem vencer.
E com esse resultado também, aliado a outro resultado que eu vou falar depois, o Santos vai terminar a rodada na zona de rebaixamento. Termina, aliás, na zona de rebaixamento do Brasileirão 2025. Vamos lá então, né, para o próximo confronto aí da rodada. Botafogo 1, Corinthians também 1. Aqui, galera, eu gostaria de falar que, infelizmente, não pude fazer pós-jogo desse jogo de Botafogo e Corinthians, porque eu realmente não tive tempo de ver esse jogo. Eu estava um pouco ocupado nesse dia e acabou que não consegui ver o jogo, cara. Não consegui ver o jogo. Inclusive, eu fiquei muito triste, cara, não consegui ver esse jogo, porque vocês podem ver aqui na imagem, aqui aparece Luiz Gustavo, o Bahia, jogador do Corinthians. Ele que, pra quem não tá ligado, é meu conterrâneo da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. E cara, pelo fato dele ser meu conterrâneo aqui da cidade, pelo fato de ter sido também a estreia dele como titular no time profissional do Corinthians, se for o segundo jogo dele como profissional aí do Corinthians, queria muito poder ver esse jogo, né, cara? Ter esse prestígio de ver o Luiz Gustavo em campo, mas infelizmente eu não tive tempo e não consegui, cara. Não consegui ver o jogo. E é uma pena, né, cara? É uma pena. Mas, enfim, no primeiro tempo ali, o Botafogo abriu o placar com o gol de Arthur Cabral. E não consegui ver o jogo, mas pelo que eu vi de comentários, o primeiro tempo do Corinthians foi simplesmente um desastre. Foi uma tragédia. Deu a imaginar, né, cara? Deu a imaginar que o Corinthians foi, afinal de contas, o Corinthians foi acabando ali com o time reserva. Não é totalmente reserva, mas time misto. Porque no meio de semana tem jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o clássico Palmeiras. Mas aí veio o segundo tempo e Memphis Depay. Pois é, Memphis Depay enfim desencanta e empata o jogo aí para o Corinthians. Com esse resultado aí, o Botafogo chega ao seu oitavo jogo seguido sem derrota, mas David Ancelotti, o Ancelotinho, técnico do Botafogo, ainda não venceu jogando no Newton Santos. Ele que empatou com o Vitória há 2 rodadas atrás, agora empata com o Corinthians. O Corinthians, por sua vez, com esse resultado, chega ao seu terceiro jogo sem vencer e segue ali, cara, no meio de tabela, ali do campeonato, cara. E, enfim, né? Enfim. Vamos lá então para o próximo confronto aí da rodada. Palmeiras 1, Grêmio 0. Com gol logo no começo aí do Facundo Torres, com 3 minutos de jogo, diga-se de passagem, um golaço do Facundo Torres. O Palmeiras, que tem um desempenho até ok, pelo que a gente pode ver aqui nos números, né, cara? O Palmeiras, com esse resultado aí, conquistou sua terceira vitória seguida, chega ao seu quarto jogo de invencibilidade, segue no G4 e tenta ali encostar na liderança, na briga pelo título ali do campeonato, né? Vale ressaltar, o Palmeiras tem jogos a menos para serem cumpridos nesse campeonato. O Grêmio, por sua vez, chega ao seu quarto jogo sem vencer e o Grêmio já viu um momento aí de instabilidade, um momento conturbado aí na temporada. O Grêmio que... Eita, nós, foi mal, galera. Deixei minha caneta cair aqui. O Grêmio que vive um momento aí de estabilidade. Enfim, cara, o Grêmio tá ali no meio de tabela. Se mais um pouco, ele vai parar lá na parte de baixo da tabela. Esses foram então os jogos de sábado, dia 26 de julho. Vamos então para os jogos de domingo, dia 27 de julho, também conhecido como ontem. Começando com este resultado aqui. Cruzeiro 1, Ceará 2. Simplesmente o Ceará batendo o ex-líder agora do campeonato fora de casa. Rapaz, que loucura, hein? Que loucura, rapaz. No jogo aí, onde Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 13 gols marcados, abre o placar logo com 4 minutos de jogo para o Cruzeiro, numa paçocada simplesmente bizonha do Bruno Ferreira, goleiro do Ceará. Mas acabou que Antônio Galeano, 2 vezes, aos 39 minutos do primeiro tempo e aos 15 do segundo, vira o jogo para o Ceará. Vira o jogo para o Ceará e com esse resultado aí, o Cruzeiro vinha de 11 jogos de invencibilidade, volta a ser derrotado depois de 11 rodadas e com esse resultado, e com outro resultado também que eu vou falar depois, o Cruzeiro perde a liderança do Brasileirão 2025.
O Ceará, por sua vez, volta a vencer depois de 13 derrotas seguidas e segue ali, cara, no meio de tabela, vendo o que ele arruma aí nesse campeonato, né? Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. São Paulo 3, Fluminense 1, duelo dos tricolores, o paulista e o das laranjeiras. O São Paulo acabou 2-0 com gols de Arboleda e Ferreirinha. Ainda teve o pênalti perdido pelo Luciano quando o jogo estava 1-0 para o São Paulo. Uma cobrança de Luciano batendo no canto direito. O Fábio, goleiro do Fluminense, faz a defesa. É o que eu já falei algumas vezes aqui, cara. Fábio, 44 anos. 44 anos. Bizarro, cara. Bizarro, bizarro, bizarro. Vem o segundo, no decorrer do segundo tempo, o Ferreirinha abre 2-0 para o São Paulo. Vem a reta final do jogo. Samuel Xavier desconta para o Fluminense, dá um susto em cima do São Paulo. Mas no finalzinho, Gonzalo Tapia marca seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Ele quer ser contratado do River Plate, da Argentina, para fazer o 3-1 para liquidar a fatura aí pro São Paulo, né? São Paulo que, com esse resultado, conquistou a terceira vitória seguida, chega ao seu quarto jogo sem derrota e simplesmente, é claro que temos times ali com jogos a mais, jogos a menos, mas com esse resultado, o São Paulo vai de distanciamento da zona de rebaixamento a aproximação do G8 do campeonato. Mano, na moral, mano, é por isso que eu adoro esse campeonato, cara. O São Paulo foi, até 3 rodadas atrás, ele estava lá embaixo, perigando com a zona de rebaixamento. Aí soma 3 vitórias seguidas, vai parar em oitavo lugar. Vai parar lá perto do G6. Coisas que só o futebol proporciona, né, cara? Coisas que só o futebol brasileiro, em específico, nos proporciona, né, cara? Enfim, né? Enfim. O Fluminense, por sua vez, sofre sua quarta derrota seguida nesse campeonato. O Fluminense que disputou 4 jogos depois de fazer história no Mundial e até aqui perdeu todos os jogos, todos eles, pelo Brasileirão. Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Bahia 3, Juventude 0. Com 2 gols de Jean Lucas e um gol de Lúcio Rodrigues, que está um tempinho aí sem fazer gols, volta a balançar as redes. O Bahia chega ao seu quinto jogo seguido sem derrota e com esse resultado segue no G4 do Brasileirão, né? O Bahia que, mais uma vez, né, cara, vai fazer um bom primeiro turno. Ele que tinha feito um bom primeiro turno no ano passado, agora esse ano vai repetir a dose. Vamos ver se ele mantém a constância ou se ele encara um momento de instabilidade no segundo tempo, no segundo turno, igual ele fez no ano passado, que quase culminou em perder a vaga para a Libertadores. Mas enfim, o Juventude, por sua vez, sofre sua terceira derrota seguida. E cara, eu tenho que trazer um fato simplesmente curioso envolvendo o Juventude. Vocês sabiam que, com esse resultado aqui, o Juventude já completa um 3-0, um 4-0, um 5-0 e um 6-0 nesse mesmo campeonato? Mano, simplesmente o Juventude conseguindo a proeza de, até aqui, perder por 3, 4, 5 e 6 gols de diferença no mesmo campeonato. Ele que antes desse 3-0 pro Juventude tinha tomado, há 2 rodadas atrás, um 4-0 pro Cruzeiro. Algumas rodadas atrás, tomou um 5-0 do Fortaleza. E lá no começo do campeonato, um 6-0 para o Flamengo no Maracanã. Simplesmente Juventude, cara. Simplesmente o Juventude, né, cara? Nem o Sport na terra do campeonato apanhou tanto, tomou tantas goleadas, tantas pancadas, melhor dizendo, igual o Juventude tomou, cara. E olha que o Sport até agora não venceu nenhuma nesse campeonato, cara. Enfim, né? Enfim. Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Internacional 1, Vasco da Gama também 1. E meus amigos, vamos lá. O Vasco abriu o placar com 30 minutos de jogo com o Ryan. Até aí, tudo bem. Só que, meus amigos, simplesmente nesse jogo me acontece, se não a maior, uma das maiores
bizarrices do Brasileirão 2025. Como vocês já puderam ver aqui, né? Mas ó, a expulsão do Léo Jardim por cera quando o jogo ainda estava 1 a 0 para o Vasco. Quando o Vasco vencia o jogo por 1 a 0 contra o Internacional. O Léo Jardim, segundo o ato Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro do jogo, esse jogo Internacional e Vasco, o Léo Jardim, vamos lá, no primeiro momento o Léo Jardim tava fazendo cera, tava lá caído no chão um tempão, até aí tudo bem, cara, normal o goleiro fazer cera, coisa mais normal do mundo, tá? Coisa mais normal do mundo. No primeiro momento o Flávio Rodrigues de Souza foi e deu o cartão amarelo pro Léo Jardim. Beleza, ok. Passou um tempo, o Léo Jardim continuou caído, aparentemente sentindo alguma coisa e tal. Só que o Flávio Rodrigues de Souza não entendeu isso e deu o segundo amarelo e expulsou o Léo Jardim. Tipo assim, em sequência. Ele literalmente, Léo Jardim cai, cartão amarelo. Léo Jardim fica um tempo caído, o que ele faz? Segundo amarelo e vermelho. Logo em sequência. Simplesmente, até aqui, a expulsão mais bizarra, se não a mais bizarra, uma das mais bizarras desse campeonato. Meu amigo, que é isso, cara? Que expulsão bizarra do Léo Jardim, cara. Eu não tô criticando não, tá? Aliás, eu quero fazer diferente aqui, cara. Geralmente eu costumo dar uma opinião em relação a esses fatos e tal, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou jogar a bomba pra vocês que estão vendo, pra você que tá vendo esse vídeo. E eu quero que você deixe sua opinião nos comentários. Você acha que foi justa ou não a expulsão do Léo Jardim? Olha, cara, eu poderia dar uma opinião aqui, mas eu vou fazer diferente, cara. Eu vou ser mais democrático e vou deixar que vocês deixem suas opiniões aqui nos comentários. Só não vai brigar, ok? Se brigar, vou cortar o barato. Mas, enfim, né? Aconteceu a expulsão, o Vasco ficou com 1 a menos e aos 46 minutos do segundo tempo, Carboneiro empatou o jogo para o time colorado. Com esse resultado aí, o Internacional ele interrompe sua sequência de 3 vitórias seguidas, mas chegou ao seu 4º jogo de invencibilidade. O Vasco, por sua vez, chegou ao seu 3º jogo sem vencer, mas aliado ao empate do Santos, que nós já falamos lá atrás, o Vasco termina a rodada fora da zona de rebaixamento do Brasileirão 2025. Vamos lá então para o último jogo da rodada. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Com o gol solitário de Léo Ortiz, o zagueirão Léo Ortiz, que por sinal, muito bom zagueiro, hein? Muito bom zagueiro. O Flamengo, com esse resultado, conquistou a 3ª vitória seguida nesse campeonato. E com esse resultado, aliado à derrota do Cruzeiro contra o Ceará, já falamos lá atrás, o Flamengo assume a liderança, é o novo líder do Brasileirão 2025 nessa 17ª rodada. O Galo, por sua vez, com esse resultado, sofre sua 3ª derrota seguida e cada vez mais vai caindo de tabela no campeonato e figurativamente tabela, mete a tabela para baixo nesse Brasileirão, cara. E olha, eu não quero ser precoce nem nada, mas, cara, é bom o Galo abrir um pouco o seu olho enquanto ele ainda tem tempo, porque, olha, se continuar essa pegada, daqui a pouco o Galo vai fazer igual o São Paulo estava fazendo algumas rodadas atrás, viu? Agora o São Paulo tá uma sequência boa, já saiu, já digamos, tá saindo ou já saiu da briga contra o rebaixamento, agora foi para lá perto do G6. Mas, cara, o Galo tá fazendo o caminho exatamente o inverso. Ou seja, tá dando uma sequência ruim, é a 3ª derrota seguida, tá caindo na tabela, tá vendo equilíbrio momento de instabilidade também fora de campo, envolvendo pagamento de jogador, envolvendo questão financeira. E, cara, abre o olho, hein, Galo. Abre o teu olho enquanto há tempo, viu? Porque senão... Enfim, né? Enfim. Esses foram então aí os resultados. Vamos então para a tabela de classificação dessa 17ª rodada. Vamos lá então para a tabela dessa 17ª rodada do Brasileirão. Como eu já havia citado lá atrás, o Flamengo é o novo líder do Brasileirão
com 36 pontos e um jogo a menos, diga-se de passagem. O Cruzeiro perde a liderança e fica na segunda colocação, na vice-liderança, com 34 pontos. O Palmeiras, melhor que na terceira colocação, com 32 e 2 jogos a menos. O Bahia fecha o G4 na quarta colocação, com 28 pontos e 2 jogos a menos. Fechando o G6, Bragantino, quinto colocado com 27 pontos, e o Botafogo, sexto colocado com 26 e 2 jogos a menos. Continuando então a tabela, temos o Mirassol, sétimo colocado com 25 pontos e 2 jogos a menos. Faltam 20 para os 45. O São Paulo, oitavo colocado com 22. E olha, é o que eu falei lá atrás, né, cara? O São Paulo já com 3 vitórias seguidas deu um salto enorme na tabela. Onde aí foi parar já, mano? Surreal, cara. Surreal. Na sequência temos o Ceará, nono colocado com 21 pontos e 1 jogo a menos. O Internacional, fechou na primeira metade da tabela, na décima colocação com 21 pontos e 2 jogos a menos. 2 jogos não, desculpa, 1 jogo a menos. 2 não, 1 jogo a menos. Na segunda metade temos o Corinthians, 11º com 21 pontos. O Fluminense, rapaz, 12º colocado com 20 e, agora sim, 2 jogos a menos. O Galo, abre o olho aí, Galo, 13º colocado com 20 pontos e 2 jogos a menos. O Grêmio, 14º colocado com 17, 2 jogos a menos. O Vitória, 15º colocado com 17. O Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º colocado com 15 pontos e 2 jogos a menos. Na zona de rebaixamento, o Santos, 17º com 15 e 1 jogo a menos. Fortaleza, 18º com 14. Juventude, 19º, ambos com 2 jogos a menos. Na 20ª e última colocação, o Sport com 5 pontos, 2 jogos a menos é verdade, também, né, além de Fortaleza e Juventude, mas segue sem vencer. Chega ao seu quinto empate, ou seja, seu quinto ponto, em 15 jogos para ele nesse campeonato. Esse foi então o nosso resumo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera com o meu conteúdo. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto. É nóis.